Há 42 anos, quando os cemitérios ainda eram lugares que as famílias visitavam todo domingo depois da missa, carregando flores frescas e água benta em garrafinhas de vidro, eu ouvi pela primeira vez sobre o túmulo da senhora Helena Medeiros. Uma sepultura que, sem nenhuma explicação razoável, se abria sozinha sempre no dia 15 de cada mês, deixando a tampa de mármore levemente deslocada, como se alguém tivesse tentado sair de lá de dentro durante a madrugada. Naquela época, o cemitério municipal da nossa cidade ainda tinha aquele aspecto de lugar esquecido pelo tempo, com seus muros altos cobertos de era, seus portões de ferro enferrujado que rangiam ao menor toque do vento e aquelas alamedas sombreadas por árvores centenárias que pareciam guardar segredos muito mais antigos do que qualquer um de nós poderia imaginar. Eu me lembro com clareza impressionante do dia em que minha mãe, segurando firme a minha mão enquanto caminhávamos entre as sepulturas para visitar o túmulo do meu avô, parou de repente ao avistar um pequeno grupo de pessoas reunidas em volta de uma lápide, todas sussurrando entre si com aquela expressão de quem testemunha algo que não deveria existir, algo que desafia toda a lógica e razão. Era a primeira vez que eu vi o túmulo de Dona Helena, e embora naquele momento eu fosse apenas uma criança, sem entender completamente o que estava acontecendo, algo naquela cena ficou gravado na minha memória de forma tão profunda que mesmo hoje, décadas depois, ainda consigo sentir o frio que subiu pela minha espinha quando vi aquela tampa de pedra ligeiramente fora do lugar. O coveiro responsável pelo cemitério naquela época, seu Geraldo, um homem de poucas palavras, mas de olhar cansado que parecia carregar o peso de todos os enterros que havia testemunhado ao longo de sua vida, contava que aquilo tinha começado exatamente 3 meses após o sepultamento de Dona Helena, em julho de 1982, quando ele chegou pela manhã para fazer sua ronda habitual e encontrou a tampa do túmulo deslocada pela primeira vez. No início, seu Geraldo imaginou que pudesse ter sido obra de vândalos ou de alguém procurando joias, que, segundo antigas crenças, algumas famílias enterravam junto com os mortos. Mas quando examinou o local com mais atenção, percebeu que não havia sinais de arrombamento. Não havia marcas de ferramentas na pedra, não havia pegadas ao redor da sepultura, nada que indicasse que mãos humanas tivessem tocado aquele túmulo durante a noite. E o mais perturbador de tudo era que a tampa não estava completamente removida ou jogada ao lado, como seria de se esperar caso alguém tivesse tentado profanar a sepultura, mas sim levemente deslocada, apenas alguns centímetros para o lado, como se tivesse sido empurrada de dentro para fora, com força suficiente para movê-la, mas não o bastante para abri-la completamente. Seu Geraldo, seguindo o protocolo e também seu próprio instinto de que algo ali não estava certo, recolocou a tampa no lugar, certificando-se de que estava bem encaixada e segura, e anotou o ocorrido em seu caderno de registros, pensando que talvez fosse apenas um incidente isolado, uma coincidência estranha que não se repetiria. Mas se repetiu. Exatamente um mês depois, no dia 15 de agosto, a tampa estava fora do lugar novamente, na mesma posição, deslocada apenas o suficiente para criar uma abertura estreita, e mais uma vez sem qualquer sinal de que alguém tivesse estado ali. E assim aconteceu em setembro, em outubro, em novembro, sempre no dia 15, sempre da mesma maneira, como se algo dentro daquela sepultura seguisse um calendário próprio, uma rotina inexplicável que desafiava tudo o que se sabia sobre o descanso dos mortos. Agora, antes de continuar com essa história que ainda me faz olhar para os cemitérios com outros olhos, preciso explicar algo que muitas pessoas da minha geração conhecem, mas que talvez os mais jovens nunca tenham ouvido falar. Antigamente, existia um medo real, quase universal, de que alguém fosse enterrado vivo por engano. Pode parecer absurdo nos dias de hoje, com toda a nossa medicina moderna e nossos atestados de óbito detalhados, mas há um século atrás, antes dos equipamentos que temos hoje, havia casos documentados de pessoas que entraram em estados de coma profundo, catalepsia ou outras condições que faziam o corpo parecer morto, quando na verdade ainda havia vida. Por causa desse medo, algumas famílias ricas mandavam construir túmulos com sinos conectados ao interior por meio de cordas, para que, caso a pessoa acordasse enterrada, pudesse puxar a corda e fazer o sino tocar lá fora, alertando alguém. Outras colocavam tubos de ar que ligavam o interior do caixão à superfície. Eram precauções macabras, mas que faziam sentido numa época em que a fronteira entre a vida e a morte às vezes não era tão clara quanto gostaríamos de acreditar. E foi justamente pensando nisso que algumas pessoas começaram a suspeitar, embora ninguém tivesse coragem de dizer em voz alta,
que talvez Dona Helena tivesse sido enterrado antes do tempo e que aqueles movimentos mensais da tampa fossem algum tipo de manifestação, uma tentativa desesperada de comunicar algo que não havia sido resolvido em vida. Claro que essa teoria não fazia sentido do ponto de vista racional, afinal, já haviam se passado meses, desde o enterro, tempo mais do que suficiente para que qualquer possibilidade de vida tivesse cessado. Mas mesmo assim a ideia permanecia ali, sussurrada nos cantos, alimentando um mistério que crescia cada mês que passava. Dona Helena Medeiros tinha sido em vida uma mulher conhecida na cidade, embora não por razões particularmente felizes. Viúva há muitos anos, ela havia perdido o marido ainda jovem, em circunstâncias que nunca foram completamente esclarecidas, e desde então vivera sozinha em uma casa antiga na periferia da cidade, uma construção de tijolos aparentes, com janelas sempre fechadas, e um jardim que, com o passar dos anos, foi sendo tomado pelo mato e pelas plantas selvagens. As pessoas que a conheceram descreviam-na como uma mulher de poucas palavras, de olhar distante, que raramente saía de casa e quando fazia era apenas para o estritamente necessário, sempre com aquela expressão de quem carrega um peso invisível sobre os ombros. Ela faleceu sozinha, encontrada somente 3 dias depois por um vizinho que estranhara o acúmulo de correspondências na porta e decidiu verificar se estava tudo bem. O velório foi pequeno, com pouca gente, e o enterro aconteceu num dia chuvoso de abril, com apenas meia dúzia de conhecidos e nenhum parente próximo, pois Dona Helena não tinha filhos e seus poucos familiares haviam se distanciado dela ao longo dos anos por razões que ninguém parecia saber ao certo. Durante os primeiros 6 meses após o enterro, enquanto o fenômeno da tampa se deslocando continuava acontecendo religiosamente todo dia 15, o túmulo de Dona Helena passou a atrair curiosos, pessoas que iam até lá na esperança de testemunhar o momento exato em que a tampa se movia, embora ninguém jamais conseguisse, pois aparentemente o movimento acontecia sempre durante a madrugada, entre as 3 e as 5 da manhã, quando o cemitério estava fechado e não havia ninguém por perto para ver. Seu Geraldo, cada vez mais incomodado com a situação e pressionado pela administração do cemitério, que começava a receber reclamações e perguntas de jornalistas locais, decidiu tomar uma atitude mais drástica. Numa noite de novembro, ele e 2 colegas de trabalho se esconderam atrás de um mausoléu próximo ao túmulo de Dona Helena, armados de lanternas e munidos de coragem, determinados a descobrir o que estava causando aquele fenômeno. Ficaram ali das 10 da noite até o amanhecer, em silêncio absoluto, observando, esperando, mas nada aconteceu. A tampa permaneceu no lugar durante toda a noite, e quando o sol nasceu, eles voltaram para casa confusos e frustrados. Mas no dia seguinte, que era exatamente dia 15, quando seu Geraldo chegou para trabalhar às 7 da manhã, a tampa estava fora do lugar novamente, como se soubesse que eles haviam tentado pegá-la em flagrante e então tivesse simplesmente esperado eles irem embora para então se mover. Foi nesse momento que até mesmo seu Geraldo, homem prático e cético por natureza, começou a aceitar que havia algo ali que não poderia ser explicado por meios convencionais. Os meses foram passando e o fenômeno continuou implacável, como um relógio. Janeiro, fevereiro, março de 1983, sempre no dia 15, sempre da mesma maneira. As pessoas começaram a trazer flores ao túmulo, não por afeto a Dona Helena, que poucos realmente conheceram, mas por uma espécie de respeito supersticioso, como deixar flores pudesse acalmar o que quer que estivesse causando aqueles movimentos. E foi justamente por causa dessas flores que alguém notou um detalhe que até então havia passado despercebido. Uma senhora idosa, chamada Dona Carmen, que tinha o hábito de visitar o cemitério toda semana para cuidar do túmulo de seu falecido esposo, comentou com seu Geraldo que havia algo estranho na lápide de Dona Helena. Quando ele perguntou o que era, ela apontou para a data gravada na pedra e disse que aquilo não estava certo, que havia algo errado ali, mas ela não conseguia identificar exatamente o que. Seu Geraldo olhou para a lápide, leu a inscrição gravada: Helena Medeiros, 15 de abril de 1920, 15 de abril de 1982. E, de repente, como um raio de compreensão, percebeu algo que ninguém havia notado antes. Dona Helena havia morrido no dia do seu aniversário, 62 anos exatos. E o túmulo se movia sempre no dia 15 de cada mês, o mesmo número que marcava seu nascimento e sua morte. Aquela coincidência, se é que podemos chamar assim, trouxe uma nova camada de mistério ao caso. Seria possível que Dona Helena de alguma forma estivesse presa a essa data?
Que houvesse algo relacionado ao dia 15 que mantinha sua alma inquieta? Seu Geraldo, movido por uma intuição que ele mesmo não conseguia explicar direito, decidiu fazer algo que talvez devesse ter feito desde o início: investigar mais profundamente quem tinha sido Dona Helena. Foi assim que ele descobriu, através de conversas com vizinhos antigos e alguns conhecidos da falecida, que Dona Helena havia perdido o marido exatamente no dia 15 de um mês de julho, há décadas atrás. E mais do que isso, descobriu que as circunstâncias da morte dele nunca foram completamente esclarecidas, que havia rumores na época de que talvez não tivesse sido o acidente que constava no registro oficial, que talvez houvesse mais naquela história do que se sabia. E então veio à tona algo que mudaria tudo: uma carta. Uma antiga moradora da cidade, já com mais de 80 anos, lembrou-se de que Dona Helena, poucos meses antes de falecer, havia lhe entregado um envelope lacrado, pedindo que fosse aberto apenas se algo acontecesse com ela. A senhora havia guardado o envelope com toda a confusão e o pouco contato que tinha com Dona Helena, acabara esquecendo completamente dele até ouvir sobre o mistério do túmulo. Quando finalmente abriram a carta, na presença de seu Geraldo e de um padre local, descobriram uma confissão escrita com letra trêmula, mas determinada. Dona Helena confessava que havia mentido durante todos aqueles anos, que seu marido não havia morrido num acidente como sempre se acreditou, mas por sua própria mão, num momento de desespero e raiva após descobrir uma traição. Ela havia encoberto a verdade, forjado evidências, vivido décadas carregando aquela culpa sozinha, sem nunca ter coragem de confessar, temendo as consequências legais e sociais, mas também temendo algo ainda pior: o julgamento divino. Na carta, Dona Helena implorava perdão. Dizia que não conseguia encontrar paz, que todas as noites sonhava com aquele dia 15 de julho, que o peso da mentira havia consumido sua vida inteira e que ela sabia que quando morresse sua alma não descansaria até que a verdade fosse conhecida. Ela pedia que, caso algo acontecesse com ela, que alguém encontrasse aquela carta e revelasse a verdade para que finalmente pudesse ser julgada não apenas por Deus, mas também pelos homens, mesmo que fosse tarde demais. Foi uma revelação que chocou a pequena comunidade que acompanhava o caso. E mais chocante ainda foi o que aconteceu depois. Seguindo o pedido de Dona Helena na carta, o padre local realizou uma missa especial em sua memória, uma cerimônia onde a verdade foi reconhecida publicamente, onde orações foram feitas não apenas por sua alma, mas também pela alma de seu marido, pedindo perdão e descanso para ambos. Então, pela primeira vez desde que tudo começara, quando chegou o dia 15 do mês seguinte, a tampa do túmulo permaneceu no lugar, não se moveu. Seu Geraldo verificou na manhã seguinte, e depois no outro dia e no outro, e o túmulo continuou intacto, como qualquer outro no cemitério. O fenômeno havia cessado. Passaram-se semanas, meses, anos, e a tampa nunca mais se moveu. Dona Helena finalmente estava em paz. Essa história me ensinou algo que carrego comigo até hoje: que os mortos não nos assombram por maldade, mas porque às vezes levam consigo segredos que pesam mais do que a própria morte. Verdades que precisam ser ditas, perdões que precisam ser pedidos, e que talvez, apenas talvez, exista algo além desta vida que permite que aqueles que partiram ainda encontrem formas de se comunicar conosco, de pedir aquilo que não conseguiram em vida. Se você algum dia passar por um cemitério e notar algo estranho, algo que não parece ter explicação, lembre-se da história de Dona Helena, porque às vezes o que parece ser assombração é apenas uma alma tentando desesperadamente encontrar a paz que lhe foi negada. Se você conhece algum segredo que deveria ser revelado, alguma verdade que está sendo escondida, pense bem antes de levá-la consigo para o túmulo, porque nem sempre a terra é suficiente para silenciar aquilo que precisa ser dito. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe seu like. Isso ajuda demais o canal. Se inscreva para acompanhar outras histórias reais e perturbadoras como esta. E me conta aqui nos comentários
Você acredita que os mortos podem tentar se comunicar? Já viveu algo que não consegue explicar? Vou ler tudo. E antes de sair, assista a outro relato aqui do canal do ex-coveiro que diz: eu trabalhei 20 anos em um cemitério e essa foi a noite mais estranha. Aperta aí e continua comigo nessa jornada pelo desconhecido.